Olá, pessoal! Já vou começar a aula aqui. Tô só dando uma olhadinha aqui se tá tudo correto. Pronto. É porque eu vou gravar aqui ao vivo para o YouTube e também para vocês que estão no Facebook. Galera, eu acabei de fazer um vídeo ao vivo, tem poucos minutos. E aí eu fiz o vídeo ao vivo e postei. Quando eu fui ver, eu coloquei a câmera na posição errada, do lado errado. E aí o vídeo saiu com as palavras ao contrário. Então agora eu vou ter que fazer o vídeo novamente, ok? Então, quero convidar vocês para começarem essa jornada junto comigo. E para vocês começarem a estudar o alemão, vamos começar do nível A1, tudo bonitinho, tudo direitinho, para que vocês possam aprender esse idioma que no primeiro olhar, no primeiro instante, parece ser muito difícil. Mas depois que vocês começam a estudar, vocês começam a ter gosto, né, pelo idioma. Então, não é tão difícil assim. Não é um bicho de 7 cabeças, assim, como muita gente pensa. Dá para aprender. Todo mundo tem a mesma capacidade. Então, nós vamos começar aqui pelo dois principais verbos, tá? Que é o verbo sein, que significa ser ou estar. Serve para as duas coisas. Então, se vai depender da frase, né? Como vocês escreverem ou como vocês falarem. Aí vocês vão saber se é ser ou estar. E o verbo haben, que é o verbo ter. Tá? Esse daqui eu vou falar depois. Aqui nós temos os pronomes, né? Os pronomes pessoais, como vocês conhecem em português. Eu, você, ele, nós, vós, eles. Aqui nós temos o ir, que significa eu. O du significa você. Ele. Sie, ela. O es é o neutro. Em alemão nós temos o neutro. Wir, nós. Ir, vocês. O sie, minúsculo, eles ou elas. E sempre que tiver um sie maiúsculo, dependendo de como está escrito na frase, vocês vão saber se ele vai estar significando o senhor, no caso maiúsculo, ele significa o senhor, a senhora, ou os senhores e as senhoras. Ele pode tanto estar escrito no início de uma frase, como pode estar no meio de uma frase. Se tiver no início de uma frase, vai estar escrito de letra maiúscula. E também, eles ou elas, escrito minúsculo, também pode estar no início de uma frase. E uma frase sempre inicia com letra maiúscula. Mas aí vocês vão saber do que se trata de acordo à frase. De acordo à escrita da frase, aí vocês vão saber se está falando de eles ou elas, ou do senhor, da senhora, os senhores ou as senhoras, ok? Então, o verbo sein significa ser ou estar. O verbo sein, ele é um verbo irregular. Ele é super irregular, porque quando a gente conjuga o verbo sein, ele muda a sua conjugação, ele muda totalmente do seu radical. O que é o radical do verbo? Essa partezinha aqui do verbo é o radical. Aqui, no verbo haben, que é o verbo ter, isso daqui é o radical. O haben, ele é um verbo que não é irregular. Por quê? Quando nós conjugamos o verbo haben, o seu radical, ele não muda. Ele fica igual, tá? Então, ele não muda. Aqui na conjugação do verbo sein, vamos conjugar então. Ich bin, eu sou, eu estou. Du bist, você é, você está. Ist, ele é, ou ele está. Sie ist, ela é, ou ela está. Es ist, é neutro, né? Algo é ou algo está. Wir sind, nós somos, ou nós estamos. Ihr seid, eles são, vocês são, ou eles estão. Sie minúsculo, sie sind, eles ou elas são ou estão.
E o Sie maiúsculo, Sie sind, o senhor ou a senhora, os senhores ou as senhoras são ou estão. Então aqui ele é um verbo muito especial, tá? Porque ele mudou toda a sua conjugação, ele mudou o radical, totalmente mudado. Porque o normal, quando um verbo é irregular, ele só pode mudar a conjugação do radical, só muda aqui. Muda aqui, nesse trecho. Certo? Pode mudar aqui nesse trecho. Não pode mudar no ir, tá? E não pode mudar no plural. Na parte do plural não muda. Só que aqui o sein é tão especial que ele mudou a conjugação aqui totalmente diferente desse, ok? Então ele é um verbo particular, que tem essa mudança aqui de radical de verbo em toda a sua conjugação. Verbo haben é o verbo ter, né? Ich habe, du hast, hat, sie hat, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben. Sie maiúsculo. Vou tirar daqui. Então, lembrando que aqui, um verbo, qualquer verbo regular ou irregular, ele nunca vai mudar o radical do verbo quando ele estiver conjugado aqui no plural. O vir somos os nós, está no plural. Então, nunca o vir pode ter o seu radical mudado, nunca. E o vir sempre vai estar escrito da mesma forma, sempre vai estar conjugado da mesma forma que ele está aqui no infinitivo. O haben, o verbo ter, está no infinitivo. Haben significa, é o infinitivo do verbo. Então, o vir tem que estar conjugado sempre igual ao infinitivo. Então, aí vocês já sabem, sempre que a gente falar nós, você lembra aquele verbo no infinitivo, como é que escreve aquele verbo no infinitivo? Vocês vão lembrar e sempre vai ter a mesma escrita, ok? Na conjugação. O ir, ele vai ter a terminação em T, ok? O sie, eles ou elas, vai ter a terminação em EN, tá? O sie, o senhor, a senhora, também vai ser, a conjugação vai ser igual, como no infinitivo. Sempre, independente se o verbo é regular ou irregular, tá bom? O haben, no caso, ele é um verbo regular. Então, verbos regulares terão essa terminação. Sempre que for eu, ir, vai ter a terminação e. Sempre que for du, você, vai ter a terminação st, ok? Sempre. O o sie e o es, eles sempre são conjugados e sempre têm a mesma terminação, t, para verbos regulares, ok? O vir, eu já falei para vocês, né? Termina em haben. Tem a mesma conjugação no infinitivo. O ir termina em T. O sie minúsculo. Na verdade, o sie minúsculo e o sie maiúsculo têm a mesma terminação, tá? Não é que ele termina em EN, ele tem a mesma conjugação, é a mesma escrita como no infinitivo. O sie minúsculo e o sie maiúsculo. Sempre dessa forma. Aí o que é que acontece aqui, esse verbo? Aqui é o verbo lügen. Tem um trema aqui que se chama Umlaut em alemão. O trema se chama Umlaut. Lügen significa mentir. Ich lüge, du lügst, lügt, sie lügt, es lügt, wir lügen, ihr lügt, sie lügen, sie maiúsculo, lügen. Vocês podem ver que aqui terminou em E, o du em ST, o o sie e o es
sempre terão a mesma terminação. Então, aqui terminou em T, aqui terminou em T e aqui terminou em T. Plural. Plural, o nós, que é o vir, a conjugação é sempre igual à escrita do infinitivo. Lügen. O ir termina em T, sempre, independente de se é verbo regular ou irregular. Sie, eles ou elas, e o sie maiúsculo senhor e a senhora também serão conjugados da mesma forma, a escrita é igual como a escrita do infinitivo. Então aqui nunca, partiu do vir, nunca pode se mudar o radical do verbo. Nunca pode ter nenhuma mudança de radical de verbo aqui no plural. Sempre vai estar com o mesmo radical do verbo, que é esse daqui, o radical do verbo. Nunca pode mudar, ok? Aí vocês me digam aí, vocês acham aí que esse verbo é um verbo regular ou um verbo irregular? Eu aposto que a maioria vai dizer que é um verbo regular, né? Só que não é um verbo, ele não é um verbo regular, mesmo tendo essas terminações que eu falei. Elas têm as mesmas terminações desse verbo aqui, né? Então vocês estão pensando que é um verbo regular, né? Mas não é. E sabe por que não é? Porque vocês vocês precisam aprender o verbo no presente, no passado, no futuro. Tem várias formas, né? Várias formas de conjugações, vários tempos verbais. E o verbo lügen, no passado, ele muda o seu radical. Então, se no passado mudar o seu radical, ou em qualquer tempo verbal, houver uma mudança de radical do verbo, então esse verbo é irregular, tá bom? Então, eu vou escrever para vocês aqui como que é esse verbo, como que ele é escrito no passado, para vocês entenderem por que que ele mudou. Por que ele não é irregular? Por que ele não é regular? Então eu vou escrever aqui no passado. Aqui é o passado, tá? Eu menti. Ich habe gelogen. Ich habe gelogen. A maioria dos verbos no passado vai se acrescentar um G e um E, tá? E depois o verbo. Vai escrever junto, né? Gelogen. Só que vocês podem ver que o verbo no infinitivo é lügen. E aqui, olha como mudou. Já não é mais lügen, é logen. Ele mudou aqui tem um U, aqui já tem um O. Então teve uma mudança no radical do verbo aqui, na escrita, na conjugação do passado. Então por isso que ele é um verbo irregular. E como que eu vou saber quando que um verbo é regular ou irregular? Bom, aí vocês vão ter que dar uma pesquisadinha, né? Se for um verbo que vocês não conhecem a conjugação, tem um site muito legal que eu vou deixar no link, tá? Na descrição. Vocês podem estar sempre consultando ele. Lá vai ter a conjugação em todos os tempos verbais. Então vai dar pra vocês verem se tem alguma mudança de radical. Então aí vocês já vão saber. Ah, esse verbo é regular, esse verbo é irregular, entendeu? Porque pode ser em qualquer tempo verbal. Aqui eu vou mostrar pra vocês o verbo haben. Esse verbo aqui, tá? O segundo que eu escrevi. Eu vou escrever pra vocês ele aqui no passado. Pra vocês verem. Eu vou escrever aqui. O verbo ter no passado. Ich habe gehabt. Eu tinha. Vocês podem ver aqui, ó, gehabt. Vocês viram que no passado, olha, acrescentou aqui o G e o E para conjugar esse verbo no passado. E, olha só, o radical do verbo. O radical do verbo continua igual, como aqui, ó, no infinitivo.
Então, ele não sofreu mudança. Ele não sofre nenhuma mudança de radical, de verbo, em nenhuma das conjugações nos tempos verbais. Então, ele é um verbo regular. Eu estou já explicando isso, essa questão de verbo regular ou verbo irregular, porque no futuro, em lições mais avançadas, né, eu vou utilizar essa questão de verbo regular e verbo irregular para ficar melhor o aprendizado de algumas coisas. E também não se preocupe ainda, porque depois eu vou explicar para vocês como fazer frases no passado, porque existem duas formas. Nós utilizamos para fazer frases no passado, nós precisamos de dois verbos para auxiliar na conjugação, para fazer uma frase no passado, que é o verbo sein e o verbo haben. Então, esses dois verbos são importantíssimos e eles são muito usados. E aí nós usamos eles para formar frases no passado, mas isso é um assunto mais para frente, nas próximas lições. Ainda não vamos falar sobre isso hoje para não encher muito a cabeça de vocês, ok? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham dado para entender mais ou menos, ou não mais ou menos, espero que vocês tenham entendido tudo. Mas qualquer dúvida, tá? Vocês escrevem aí nos comentários, que aí eu respondo, ou se precisar eu faço um vídeo pra tirar as dúvidas de vocês, ok? Gente, esse é meu primeiro vídeo aí, e espero que tenha dado... Primeiro vídeo assim que eu faço ao vivo, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Mas é isso, galera. Fiz com todo amor, tá? Pra vocês, beijo. Se inscrevam no canal, tá? Dá um joinha, curte ou descurte, façam o que vocês quiserem, tá bom? Mas façam alguma coisa. Escrevam aí nos comentários alguma coisa, tá bom? Pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Eu faço com todo carinho, dedicando um tempinho aqui, um pouco do meu tempo, porque é muita correria, né? A minha vida é muita correria, sei que é de vocês também, né? É bastante correria, mas é isso aí. Fiz com muito amor, carinho pra vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Agora eu vou ter que virar pra cá pra poder desligar, porque eu estou com duas câmeras. E agora, gente, eu vou desligar aqui. Vou concluir aqui no Facebook. Beijo, galera. Tchau. Até o próximo vídeo. E agora eu vou concluir aqui no YouTube. Bom, galera, obrigado aí quem assistiu, tá bom? Um beijo pra vocês, abraço. Fiquem firmes aí, tá bom? Que vocês vão chegar lá no idioma, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.